amigos, estamos aqui de volta com o De Chapa e a história do futebol brasileiro através dos seus clubes. E hoje, hoje nós estamos novamente lá para o lado Nordeste, vamos lá para o Piauí. Gente, nós vamos falar do trio de ferro piauiense, o River, o Flamengo do Piauí e o Piauí Esporte Clube. Vamos falar da história, vamos falar das curiosidades, informações dos três grandes do Piauí e a projeção do Estado na arquitetura de forças do futebol brasileiro. Sempre com ele, com a sua pesquisa, uma pesquisa muito grande sobre os clubes do futebol brasileiro, desse mexicano que mais entende do futebol brasileiro, Márcio Forte, um pesquisador, um jornalista. Não, ele é internacional, porque ele é um geopolítico e fala muito bem de todos esses temas, inclusive o futebol. E o futebol não é só brasileiro para o Márcio Forte, é o futebol da América do Sul, da América Latina, da América, enfim, da América do Norte, da Europa, da Ásia, da África, e todo quanto é lugar, não é, gente? Ele entende muito porque estuda muito, e essa pesquisa ele faz com muita profundidade. Então vamos chamar diretamente lá do México, eu aqui de São Paulo, Brasil, para mais um De Chapa História. E hoje, o trio de ferro piauiense. E aí, Márcio Forte, o que você tem a nos dizer de River, Flamengo do Piauí e o Esporte Clube do Piauí? É isso aí, pessoal. Professor Nedson Pires, estamos de volta para abordar essa rotação referente aos estados brasileiros, depois de um longo período de pausa por analisar o Mundial de Clube, as eliminatórias e a Copa Libertadores. Agora nós estamos voltando, né, nesse nosso rodízio pelos diferentes estados do futebol brasileiro. E agora nos tocou outro importante estado nordestino, que é o Piauí, com os seus três grandes de Teresina, o seu trio de ferro da capital, que são, como você já frisou, o River, o Flamengo do Piauí e o Piauí Esporte Clube, o Enxugo Rato Zé do Povo, como vamos abordar ao longo dessa nossa exposição. Então, vamos abordar hoje o trio de ferro piauiense, a história, as curiosidades e informações dos três grandes de Teresina e a projeção do estado do Piauí na arquitetura de forças do futebol nordestino e brasileiro. Iniciando aqui, nós temos um pouco da história do futebol no Piauí. Esse esporte, que é o mais popular e apaixonante do globo terráqueo, por assim dizer, foi introduzido no Piauí no início do século passado, em 1905, através dos ingleses na região de Parnaíba. Por isso que esse clube, como nós vamos ver, é o clube ativo mais ancestral do futebol piauiense. Contudo, o primeiro campeonato disputado em território piauiense somente foi realizado em 16, ou seja, 11 anos depois da introdução do esporte nesse estado, sob a organização da Liga de Futebol de Parnaíba, que é inclusive antecessora à atual Federação Piauiense de Futebol. O profissionalismo do esporte apenas ocorreria em 63, ou seja, 58 anos depois da introdução do futebol nesse estado, quando Caiçara e Piauí jogaram pela partida inaugural do estadual, como nós já conhecemos atualmente, que ficou marcado como o primeiro jogo da era profissional do estado do Piauí. Por outro lado, o auge do futebol do estado aconteceu durante a década de 70, na ocasião, alguns fatores como investimento público e contratações de jogadores famosos colaboraram para atrair o público ao recém-construído estádio Governador Alberto Tavares Silva, conhecido popularmente como Albertão, que foi a época que os clubes piauienses e outros clubes de maior expressão no cenário nacional puderam desfilar pelos gramados da Série A, aquele campeonato inchado que promovia o governo militar da época, também associado com a CBD, antecessora da CBF. Dito isso, aqui nós temos a imagem da atual Federação Piauiense de Futebol, a entidade que rege o esporte no estado, que foi fundada em 25 de novembro de 41. Ela pavimentaria o caminho para que, 20 anos depois, o futebol tivesse a sua profissionalização.
e é responsável pela organização do Campeonato Piauiense e de outras competições no estado. Vamos abordar agora, iniciar pelos três grandes, iniciando pelo River, que representa o maior campeão estadual, a maior potência futebolística piauiense. Ele foi fundado em 1º de março de 46, relativamente tarde, se nós compararmos a grande maioria dos clubes no futebol brasileiro, que tem o seu nascimento no início do século XX, principalmente. Ele foi fundado por um grupo de estudantes do ginásio Leão 13, à época dirigido pelo professor Antílio Ribeiro Soares, que se reuniu para tratar da fundação de uma sociedade esportiva que tomaria o nome de River Atlético Clube, o tricolor, um dos tricolores do futebol piauiense. Em 12 de março daquele ano, houve a chamada, 2 anos depois, a reorganização do clube, que foi liderado pelo famoso Messias, que foi o presidente mais vitorioso da instituição, que conquistou 11 títulos. Em 15 de março daquele ano, de 48, o River já tinha sido admitido na Federação Piauiense de Desportos, que depois se tornou a Federação Piauiense de Futebol, e no mesmo ano disputou o campeonato da temporada, que se sagrou campeão. Ou seja, ele já nasceu com essa vocação vencedora que caracterizou o River ao longo da sua história. Em 67, o River inaugura sua própria sede no bairro dos Noivos, área nobre de Teresina, que é considerado a fortaleza geográfica dessa instituição. Alfredo Nunes, mais uma vez, foi o mentor do projeto da sede, ou seja, ele é o artífice tanto da era mais vitoriosa como a era também da consolidação do River como a potência futebolística do estado. Aqui nós temos uma das fotos do River nos seus primórdios naquela época, entre os anos 40 e 60, o River vestiu muito essa indumentária naqueles anos. E entre 48 e 78 nós temos a consolidação do River no cenário estadual e também, por não dizer, no cenário nordestino. Em 48, o River disputaria seu primeiro estadual. O clube surgia em uma época que o futebol local era ainda dominado por duas equipes, o Botafogo e o Flamengo, ambos de Teresina. O Flamengo iria se considerar como seu principal rival citadino e estadual. O River, então, novato, na competição se sagrou campeão, somando 22 pontos ao longo de 14 partidas disputadas, ou seja, ele já nasce, como já frisamos aqui, com uma vocação vencedora. Década de 50, o River conquista o heptacampeonato, ele se manifesta como a potência hegemônica dessa década, e o River perpetuava a sua hegemonia no futebol local, a conquistar de forma consecutiva as edições do total de 50 a 56. A maior vítima do tricolor do Piauí foi o Botafogo naquela época, que é um outro clube da capital, que depois perdeu esse seu protagonismo ao longo das décadas, principalmente para o Flamengo e o River, e obteve 5 vice-campeonatos mediante o brilhante futebol que enchia de brilho aos olhos dos torcedores piauienses. Nesse hexacampeonato, com a tradição conquistada e vindo de 10 finais consecutivas entre 48 e 57, a equipe conquistaria o título no período de 58 a 63, outros 6 títulos. Ou seja, nessa época, entre 48 e 57, o River foi a potência hegemônica do estado, sem lugar a dúvidas. Em 63, o clube tem uma projeção nacional. A equipe riverina conquistaria a classificação para a Taça Brasil, que era o campeonato brasileiro da época, por meio de uma vitória contra o Sampaio Correia na disputa entre Piauí e Maranhão, para ver quem seria o representante nessa competição nacional. E em 73, o clube conquista a quebra do jejum, que foi campeão contra o Tiradentes nos pênaltis. O Tiradentes é outra equipe da capital piauiense que nós vamos ver ao longo dessa exposição. Em 77, foi realizado o maior campeonato piauiense de todos os tempos, quebrando o recorde de público, e na rede levando 100 mil pessoas aos 3 jogos decisivos, com o Albertão lotado, abarrotado até as lâmpadas. Na final foram 40 mil pessoas e o clássico Rivengo, que é o River contra o Flamengo do Piauí, é uma espécie de um Boca contra River local. O jogo terminou empatado em 2-2. O gol do título foi marcado por Nivaldo Colhada aos 9 minutos do primeiro tempo da prorrogação.
e fazendo explotar a metade tricolor vermelha, preto e branco do Piauí, e a outra metade rubro-negra ficando muito triste com esse título, que foi um dos campeonatos mais significativos para o torcedor piauiense. Aqui nós temos o River, naquela época, em 77, campeão piauiense, daquele campeonato que lotou, foi recorde de arrecadações. Vemos uma indumentária muito clássica do River, similar ao Botafogo de Ribeirão, ao São Paulo, ao Ferroviário de Fortaleza. E agora nós vamos abordar os últimos 40 anos, por assim dizer, do River, de 80 até a atualidade. O clube foi campeão estadual por 4 ocasiões entre 80 e 96, em 80, 81, 89 e 96. Tem um tetracampeonato naquela virada do milênio entre 99 e 2002. Participou da Copa João Avelange no módulo amarelo, que era uma espécie de um grupo intermediário. Tinha o módulo azul, que era o principal, módulo amarelo, que era o intermediário, e os módulos branco e verde, que era uma espécie de um terceiro nível. E ele ficou em 11º no grupo B, ficando na frente de grupos de equipes muito tradicionais, como, por exemplo, o Ceará, o América de Natal. E o River conquista, há 10 anos, ele tem um tricampeonato. Ele foi campeão em 14, 15 e 16, e em 15 ele tem um acesso à Série D, a Série C. Ele chegou na final da Série D em 2015 contra o Botafogo de Ribeirão. Ele foi vice-campeão e conseguiu esse acesso. Na final foram 40 mil ribeirinhos ao estádio Albertão. Em 2017 ele chegou às quartas de final da Copa do Nordeste, que é uma competição que foi resgatada, que é muito prestigiosa em todo o Nordeste. E no último campeonato estadual, acabou recentemente, infelizmente, o clube tem o seu rebaixamento no estadual, que é um momento muito doloroso e triste nesse ostracismo momentâneo que o clube enfrenta. Acabou sendo rebaixado, conquistou, se não me engano, 5 pontos em 8 rodadas e acabou rebaixado para a Série B do Piauí. Esse é o River. Nós temos aqui os títulos dessa agremiação. Conquistou o torneio Maranhão-Piauí. São estados que têm muita conexão, muita interação, tanto cultural como política e também esportiva. Isso acaba também se refletindo no esporte. E o River foi campeão desse torneio Piauí-Maranhão em 80, vencendo clubes tradicionais do estado vizinho, como o próprio Maranhão, o Sampaio Corrêa, outro clube além dos seus rivais tradicionais locais, e também o Imperatriz, que é um clube importantíssimo no interior do Maranhão. Tem 32 campeonatos piauienses, o maior campeão, uma Copa Piauí e 10 vezes o torneio início, que é também uma outra competição importante no estado. O clube tem 8 participações na elite do futebol brasileiro, 10 na Série B, 9 na Série C e 6 vezes participações na Série D e 14 participações na Copa do Brasil. Essa é as participações do River nas principais competições nacionais. Tem 7 participações na Copa do Nordeste e a melhor participação, como nós já fizemos anteriormente, é as quartas de final em 2017. Ou seja, pela primeira vez ele vai disputar, infelizmente, a segunda divisão do Campeonato Piauiense. Aqui nós temos a torcida, o mascote é um galo, a torcida Galo de Aço, lotando a parte inferior do estádio Albertão. Nós podemos ver uma torcida muito expressiva, significativa e muito grande. É a maior torcida pelos dados estatísticos da capital piauiense. Aqui nós temos a torcida do River no outro estádio tradicional da cidade, que é o Lindolfo Monteiro. Nós vamos ver ao longo dessa exposição também. Esse é o River Atlético Clube, um dos 3 grandes do futebol piauiense, da capital teresina. Aqui nós temos uma outra imagem da torcida ribeirinha e aqui uma outra imagem da torcida ribeirinha no estádio Albertão. Agora vamos abordar o Flamengo, o principal rival do River.
foi fundado em 8 de dezembro de 37 por Raimundo Melo de Área Leão, esportista, engenheiro civil, professor e político. É considerado o artífice do Flamengo. Como nós podemos observar, foi fundado uma década antes do River. Por causa de sua religiosidade, o católico Raimundo Melo decidiu fundar o clube no dia consagrado à Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Considerou que aquela data para frente o Flamengo seria forte campeão tantas vezes quanto ele desejasse, e com apenas 2 anos de existência o clube já se tornaria campeão piauiense. Em 42, 43, 44 veio o primeiro tricampeonato dessa agremiação, e na década de 50 houve uma crise administrativa e o Flamengo parou por algumas temporadas para voltar apenas em 59, ou seja, na época onde o River conquistaria a hegemonia, o Flamengo estava num ostracismo momentâneo. O futebol é cíclico e o futebol do Piauí também demonstra essa expressão. Em 63 foi implementado o profissionalismo no futebol piauiense, como já vimos anteriormente, e no ano seguinte, Jesus Elias Tajra assumiu a presidência do Flamengo, decidindo mudar os rumos do futebol do estado, dominado até então pelo River. Ele decretou que o Flamengo seria um rival à altura do que o River estava protagonizando até então. O novo presidente formou um grande clube à base de jogadores cearenses, dirigidos pelo técnico Vicente Trajano, ganhando o campeonato com vitória de 2-0 sobre o River, com gols de Salvador e Mano. Ele conseguiu equiparar, ser um rival parelho para o River. E foi justamente nessa época de tentar igualar o River que o Flamengo se consolidaria no cenário estadual. No ano seguinte, em 65, o Flamengo foi bicampeão piauiense, novamente derrotando o seu arquirrival River nas finais por 2-1 e 3-2, com o famoso gol de Gringo aos 45 do segundo tempo, fazendo explodir a metade rubro-negra no Albertão. Nas finais do campeonato, o próprio presidente Jesus Elias Tarja assumiu a direção técnica da equipe, ou seja, é um emblema, é uma personagem muito vinculada com a parte rubro-negra de Teresina. Vencidos os 2 campeonatos e interrompida a longa jornada de títulos do River, o Flamengo voltou a figurar como campeão do futebol piauiense, inaugurando a fase de rivalidade com o River e abrindo novos caminhos para o futebol do Piauí. De aí para frente, o Flamengo conseguiu rivalizar com o River, e o Piauí, como nós vamos ver futuramente, também conquistaria essa divisão da preferência dos torcedores da capital piauiense, Teresina. O Flamengo foi campeão naquela época em 70, 71, 76, 79, 84, 86, 87, 88, nesses anos 70 e 80, campeão piauiense em sua história com o segundo tricampeonato estadual no final dos anos 80, 86, 87 e 88, sob a presidência de Avelino Neiva. Após a conquista de 88, na final contra o 4 de julho, o rubro-negro piauiense ficou 15 anos sem ser campeão, até vencer o Parnaíba na decisão de 2003, sob a presidência de Robert Brown, por 4-2 no estádio Albertão. Uma longa 15 anos de jejum, mas finalmente em 2003 a torcida rubro-negra piauiense pôde celebrar o título estadual. Em 2001 consegue chegar até as oitavas de final da Copa do Brasil, eliminando o Sport dentro da Ilha do Retiro, sendo o clube piauiense com melhor desempenho nesta competição. Aqui nós temos uma imagem do Flamengo dos anos 80, um pôster que ficou um pôster da Adidas do Flamengo daquela época. Aqui o Flamengo com a indumentária alternativa a 2, nós podemos ver atrás as dependências do Albertão lotado com a torcida rubro-negra piauiense, o que nós podemos constatar que inclusive os clubes não da primeira prateleira do Nordeste, com todo respeito a essas gravações, conseguem ter torcidas massivas, principalmente nas suas capitais. No novo milênio, o clube, como nós já falamos, foi campeão em 2003, quando saiu do jejum de 15 anos. Em 2005, pela primeira vez em sua história, é rebaixada para a Série B do estadual. Entretanto, consegue acesso ainda no mesmo ano
pois naquela época era muito comum que alguns estaduais tinham o campeonato da primeira e da segunda no mesmo ano. Em 2007 foi novamente rebaixado no estadual, entretanto o certame da segunda divisão era disputado no mesmo ano novamente, porém o clube detentor de 15 títulos estaduais, então, permaneceu na segunda estadual devido a uma campanha muito regular na Série B do estadual. Foi campeão do estadual e da Copa Piauí em 2009, ambas contra o Picos, que foi um clube muito significativo nos anos 90, principalmente, onde o Picos conquistou 4 títulos, como nós vamos ver na sequência. Em 2002, o clube foi rebaixado para a Série B do Piauiense novamente, tendo realizado a sua pior campanha na história do estadual, e até hoje o clube ainda não conseguiu se reerguer e estar na posição que a história lhe compete, que é sem dúvida entre os 2 principais clubes do estado. Aqui nós temos a torcida do Flamengo do Piauí no estádio Albertão, com as suas faixas tradicionais, bonitas, rubro-negra. Aqui nós temos as participações do Flamengo, 74 participações no estadual, com 17 títulos, 4 vezes na Série B, principalmente nos últimos anos. Copa do Nordeste tem uma participação em 2016, e no Brasileiro tem 7 participações, quase o mesmo número do River, e na Série B do Nacional do Brasileiro tem 4, na Série C tem 5, e 2 participações na Série D, e 11 participações na Copa do Brasil. Esse é o Flamengo. Agora nós vamos para o outro grande da capital, o Piauí Esporte Clube. Foi fundado em 15 de agosto de 48, na mesma época do River, mais ou menos. 2 anos depois, mas no mesmo ano que o River conseguiu se consolidar, se reestruturar. E o Piauí foi fundado com o nome de Buenos Aires, em homenagem ao bairro onde ele foi originado, que representa a fortaleza, o bastião geográfico do Piauí. Filiou a Federação Piauiense em 56, 8 anos antes, mais ou menos, do profissionalismo no estado, e já em 57 o clube se consagrou campeão da Série B do estado e depois subiu para se consolidar como uma das principais forças do futebol piauiense. Na elite, obteve 2 vice-campeonatos em 60 e 61, sendo precisamente nessa década de 60 que o clube viveu a sua maior fase, quando chegou a conquistar um tetracampeonato de forma consecutiva no final daquela década. Aqui nós temos o River em 68, na sua principal época, que ele foi a potência hegemônica do estado. Ou seja, nós tivemos a época do protagonismo do River, do Flamengo e também do Piauí. Aqui nós temos o River campeão, o Piauí campeão em 85, depois de 70, 69, que ele conquistaria o seu último título daquela época hegemônica, depois de 15 anos apenas que ele voltaria a ser campeão, assim como o Flamengo teve uma época de jejum, o Piauí também teve, e aqui nós temos os campeões na metade da década oitenteira, que é Cícero, Sansão, Toré, Cari, Galotti e Raimundo, e abaixo Catita, Cima, Javier, Geraldo José e Hélio Baiano, o Piauí campeão em 85. Aqui nós temos ainda a foto do Piauí no estádio Albertão, daquela época conquistado o título piauiense de 85. Temos uma curiosidade muito significativa: um torcedor ilustre prometeu que apenas ia cortar o cabelo quando o Piauí conquistasse um novo título estadual. Ele fez essa promessa em 69, 70, e ele cortou o cabelo depois de 15 anos, ou seja, apenas em 85. Na ocasião da conquista do título estadual de 85, o torcedor José Carlos Coelho resolveu cumprir a promessa que fez em 70, quando chegou a Teresina, cortar o cabelo quando o Enxugo Rato, que é das alcunhas dessa agremiação, fosse novamente campeão do estado. O grande cabelo do mesmo foi cortado durante a comemoração do título na sede do clube em 85. Aqui nós temos uma foto dele atualmente, recentemente, com as imagens da época onde ele cortou o seu cabelo enorme em 85. Aqui era a foto dele cabeludo em 85, e ele cortou o cabelo na época em homenagem à quebra do jejum
do títulos. Aqui nós temos um jornal da época, cabelo como troféu, um torcedor fanático do Piauí comemora o título cortando todo o cabelo depois de 15 anos, uma foto como ele era e como ele ficou depois de cortar o cabelo, depois da final. E em cima nós temos um mascote e parte do símbolo do escudo do distintivo do Piauí, que é o enxugo-rato Zé do Povo, como nós vamos ver ainda nessa exposição. Aqui uma foto do torcedor ilustre com a indumentária do Piauí nos últimos anos. No campeonato de 2020, o Piauí experimentou um rebaixamento quando terminou em último lugar entre os 8 clubes participantes. Na despedida, jogou em 7 de dezembro de 20, no estádio Lindolfo Monteiro, é o segundo estádio da capital teresina, vencendo o Flamengo por 4-3, mas não conseguiu evitar o triste rebaixamento para a Série B do estadual. A segunda do estadual de 2024 contou com a participação de 5 equipes apenas: Flamengo, que é um outro grande da capital, Comercial é outro clube tradicional do estado, mas do interior, o Piauí, o Caiçara e o Atlético do Piauí, e foi disputada entre 24 de agosto e 16 de outubro, e o clube chegou à final contra o Atlético, vencendo os pênaltis, voltando à Série A do estadual nesse ano agora, de 2025. E depois de retornar à elite, com 4 edições ausentes, o clube voltaria a vencer o campeonato depois de 40 anos de jejum, ou seja, desde daquele ano que o clube conquistou o título, saindo de outros jejuns de 15 anos que o torcedor ilustre cortou o cabelo, nesse ano de 2025, o Piauí conquistaria mais uma vez o campeonato estadual contra o Fluminense do Piauí, que é um outro clube tradicional da capital piauiense, como nós vamos ver. O jogo terminou empatado em 2-2, mas o Piauí conquistou o título vencendo por 2-0 no jogo de volta. Aqui nós temos uma curiosidade, um mascote emblemático. Em 86, um leitor da revista Placar teve a curiosidade e perguntou por que no distintivo do Piauí mostra um rato se enxugando. Na década de 60, o técnico Enio Silva inventou um novo tipo de preparação física inspirado em uma brincadeira nordestina chamada enxugo-rato. Enio colocava uma toalha ao redor do pescoço e fazia o papel do rato molhado. Quem me pegar enxuga o rato, dizia para os seus jogadores, antes de comemorar e dar muitas voltas no quarteirão da sede social do clube, no bairro Buenos Aires, sempre em alta velocidade. O Piauí foi tetracampeão estadual naquela oportunidade entre 66 e 69, como nós vimos anteriormente. E a diretoria resolveu adotar essa simbologia por superstição. Acontece que a figura do animal se enxugando com uma toalha passou a aparecer no escudo, e desde então esse animal foi adotado como um mascote. Não obstante, existe uma outra versão, também envolvendo o Enio, que é atualmente muito mais divulgada no círculo dessa agremiação. O técnico, empolgado com a preparação de seus jogadores, entoava à beira do gramado a frase de um baião nordestino que dizia: enxuga o rato, menino. No caso, o rato da história eram os adversários, mas a torcida acabou incorporando o animal como um mascote, e isso se consolidou como um símbolo identitário do Piauí, que representa uma das 3 potências futebolísticas do estado. Aqui nós temos, ao longo das décadas, a evolução do escudo, mas sempre o enxugo-rato Zé do Povo representa algo tão forte nessa instituição que ele acabou sendo resgatado ao longo das décadas, como nós podemos ver nessa ocasião. O novo, recentemente foi retirado o rato, mas ele acabou voltando no novo, porque é tão importante para essa agremiação como um fator de identitarismo simbólico que ele acabou sendo resgatado. Aqui nós temos as participações do Piauí Esporte Clube, 55 vezes participou do estadual, com 6 títulos, aqueles 4 de forma consecutiva no final da década de 60, 85 e 2025. Participou de 5 vezes da Série B do estadual, na Copa do Nordeste em 2 ocasiões, fase de grupos em 2015, quando empatou com o Náutico 1-1 dentro
de Pernambuco, 4 vezes o brasileiro da Série A, da elite do futebol brasileiro, Série B 2 vezes, Série C 2 e na Série D, em uma ocasião, a estreia vai ser em 2026, pelo fato de ser o atual campeão piauiense. Copa do Brasil, 3 ocasiões, na primeira fase caiu em 2006 e 2015, está na próxima participação da Copa do Brasil em 2026. Aqui nós temos os títulos do Piauí, 6 vezes campeão do estado, 3 da Taça Estado do Piauí, 5 títulos do torneio início e 2 vezes campeão da Série B do estadual, 57, a sua primeira participação, e em 2024, onde voltou ao lugar de onde nunca deveria ter saído, a elite estadual. Aqui nós temos a foto do atual título em 2025, a torcida do Piauí fazendo a festa no estádio. E agora nós vamos ver as participações na elite. O River tem 8, Flamengo tem 7, o Tiradentes, que é outro clube da capital, sem a mesma projeção do Piauí, tem 5, Piauí tem 4, está muito equilibrado, e o Alto Esporte, que é um outro clube do estado, tem uma participação em 84, pela fato de ser campeão piauiense em 83. Temos outros clubes importantes no estado. No Piauí nós temos o Tiradentes, que é o clube dos militares, da Polícia Militar do Ceará, é o Tiradentes, que perdeu para o Corinthians por 10-1 na Copa do Brasil de 90, se não me engano. O Botafogo, que é outro clube tradicional da capital. O Alto Esporte também é outro clube tradicional da capital piauiense. O Fluminense do Piauí aqui, que nasceu em 38, é tradicionalíssimo, nasceu com o nome de Automóveis, é o clube dos motoristas da capital. E na parte esquerda nós temos os clubes do interior. Um destaque especial para o Parnaíba, que é o clube tradicionalíssimo, que se remonta a 1913, é o clube ativo mais ancestral do estado, como já frisamos anteriormente. Nós temos o 4 de Julho, nós temos o Comercial de Campo Maior, rival do Caiçara, é o derby de Campo Maior, Caiçara contra Comercial. O Picos também é o clube de Picos muito significativo também, é um clube que teve 4 títulos na década de 90. Então são outros clubes que têm a sua significância, a sua relevância, importância, mas sem o mesmo protagonismo dos 3 tradicionais da capital. O Parnaíba tem um destaque muito expressivo, é um clube que tem muitos títulos do estado, e ele merece um destaque em detrimento dos outros, com todo respeito aos outros clubes. Por isso, nós vamos abordar um pouquinho do Parnaíba, muito breve. O Parnaíba foi um dos primeiros clubes piauienses de futebol a ser fundado em 13, sendo o mais antigo em atividade. A cidade de Parnaíba foi o berço do futebol piauiense, como já frisamos no início dessa exposição, através dos ingleses que moravam aí, que foram os principais incentivadores do esporte no município, e por que não dizer depois em todo o estado. E eles fundaram o Camisa Vermelha, influência do Liverpool inglês, que no futuro ficou conhecido por Internacional Athletic Club, e o Camisa Azul, que também tinha na cidade influência do Everton, que mais tarde ficou conhecido como o Parnaíba que conhecemos atualmente. As primeiras décadas do Tubarão, que é o mascote dessa agremiação, por ficar no litoral, foram recheadas por títulos. Na primeira metade do século passado, não existia uma federação unificada no futebol piauiense. Assim, os times da capital jogavam um campeonato entre si, em Teresina, enquanto no litoral existia a Liga Parnaibana, onde o Parnaíba foi o maior vencedor. Com o advento do profissionalismo em 63, iniciou-se um período de grande jejum, com pouco dinheiro, funcionando o clube de modo quase familiar, com amigos e parentes ajudando na manutenção do clube. O Parnaíba passou muito tempo sem ganhar nada, numa espécie de longe do protagonismo que era recheada pelos clubes da capital, como principalmente o River, o Piauí e o Flamengo. Antes do tricampeonato estadual entre 2004 e 2006 e do Bi em 2012 e 2013, o maior feito do time nas últimas décadas havia sido um vice-campeonato piauiense na década de 70 e outro em 2003. Ou seja, embora seja um clube altamente tradicional e ancestral, ele vive de momentos curtos de títulos estaduais. Aqui nós temos o Parnaíba em 78, manteve um certo grau de relevância, mas sem conquistar títulos nessa época.
Aqui nós temos o Parnaíba também, um pouquinho depois, na década de 90. Aqui nós temos o Parnaíba do bicampeonato de 12-13, onde ele resgataria um pouco do seu brilho numa época mais antiga. E por que o Parnaíba merece destaque? Porque ele tem muitos títulos estaduais, quase alcança o Flamengo, que é um dos grandes times do estado. O River tem 32, Flamengo tem 17, Parnaíba tem 13, o Botafogo, um outro clube da capital, tem 11, o Piauí aparece apenas com 6, depois o Tiradentes, que é outro clube da capital, como nós vimos, o clube da Polícia Federal do Ceará, com 5 títulos, e depois nós temos Artístico, Tiradentes, 4 de Julho e o Picos com 4. Ou seja, o Parnaíba merece um destaque, sem lugar a dúvidas, principalmente também, além de ser um clube ancestral, pioneiro, é o clube com 13 títulos estaduais. Aqui nós temos o clássico Rivengo, que é o clássico entre a Flamengo do Piauí e o River, merece destaque, é um dos principais clássicos das capitais nordestinas. E os estádios da capital, nós temos o Lindolfo Monteiro, o segundo estádio de todos os habitantes de Teresina, mas o principal é o estádio Governador Alberto Tavares Silva, conhecido carinhosamente e popularmente como Albertão. Ele merece destaque. Aqui nós temos o clássico estádio, aquele estádio clássico das capitais brasileiras que foram desenhados ao longo da segunda metade do século passado, e o Albertão faz parte desses estádios icônicos do Brasil. O Serra Dourada, o Castelão, o Albertão merece o seu destaque, sem lugar a dúvidas. Aqui, no futebol nordestino, na arquitetura de forças, o futebol piauiense não se encontra na alta prateleira, tampouco nos clubes que rodeiam essa prateleira do Olimpo, do Nordeste, mas eles têm uma certa relevância. Por isso que eu coloco aqui ele como entre os 24 principais clubes do Nordeste, junto com os 4 grandes do futebol paraibano, os 2 grandes do futebol alagoano, os 2 grandes do futebol sergipano, e está os 3 grandes do futebol piauiense. O River, o Piauí e o Flamengo, e por isso que é importante que nós resgatamos esses 5 clássicos regionais, e a Copa do Nordeste é uma delas. Deveria ter Série A, B e C para que esses clubes tenham uma maior projeção, maior inserção no futebol brasileiro como um todo. E aqui foi essa exposição sobre esses 3 grandes clubes que são Flamengo, River e Piauí. Muito bem, aí está a exposição do Márcio Forte nesse futebol brasileiro de tanta história, de tantos momentos e de tantas multidões nos estádios, né? A gente vê aí que Piauí também, como estado brasileiro, também tem seu futebol, tem sua força, teve seu auge e que agora está atravessando, como todo o futebol brasileiro, nos estados desses times históricos, com muita história, mas com uma crise grande, que esses times enfrentam. E aí tem uma questão, mais forte, que coloca o seguinte: vendo aí a história do Piauí, a gente percebe que nesse momento de auge do futebol brasileiro, qualquer entidade, seja de trabalhar, pessoas que trabalhavam em certo ramo, conseguia se organizar e montar um time, né, de futebol, né? Você falou aí do time, por exemplo, dos motoristas lá do Piauí, né? Então, assim, era mais fácil montar o time, era mais fácil disputar os campeonatos estaduais, os campeonatos locais, né? Tinha uma certa paixão ali grande pelo futebol, mas isso tudo ficou na história, porque hoje, se a gente for falar do futebol do Piauí, no cenário nacional, praticamente está abafado aí na sua história, né? Não tem mais grandes participações. Nós já falamos muito aqui sobre isso,
né? Nós já comentamos muito em todos os programas da questão aí que o futebol brasileiro, nessa sua transformação, né, para os grandes clubes, para os times das elites, enfim, um campeonato que foi afunilando, né? E hoje nós temos aí a elite do futebol brasileiro e isso traz prejuízos imensos, né, para todos esses clubes, principalmente esses clubes que fizeram história aí nos anos 60, 70, até na década de 80, né? Mas que de 90 para cá a coisa foi mudando, e hoje a mudança é significante, e é significante no sentido de ser negativa, né? Porque com tantos clubes, com tanto futebol, com tanta massa, né? Com tanta gente indo aos estádios, tudo isso poderia ser uma integração nacional muito mais forte, muito maior, o que traria para o futebol brasileiro muito mais possibilidades, né, desse futebol brasileiro ser hegemônico, como sempre foi, mas que agora atravessa aí essa crise imensa e parece que isso não tem fim. Podemos dizer, então, que o futebol brasileiro está indo para aquele futebol tipo europeu, onde apenas alguns clubes têm a lugar o sol, Márcio Forte, ou isso ainda pode ser revertido e essa realidade ser novamente transformada e voltar a esse passado? Acho que não tem mais jeito. Será que tem ou não? Como você vê isso? Infelizmente, pela tendência que o futebol está nos apresentando, a tendência é que cada vez mais nós vamos ter um processo de alemanização e espanholização do futebol brasileiro. Isso foi potencializado e intensificado pela ruptura do Clube dos 13, que concedia aos clubes brasileiros um certo emparelhamento, equilíbrio na divisão de cotas. Isso foi um dos elementos que pavimentou o caminho para essa grande diferença, primeiramente referente à cota de TV. Segundo, o fato do futebol acompanhar esse processo que os principais patrocinadores passaram a ser dessa especulação financeira, nessas bets, não uma economia produtiva. Isso elevou muito a injeção de dinheiro nos clubes, e os clubes que têm mais torcida, mais capacidade de receita, começaram a exigir um valor muito mais astronômico, que isso fez esses clubes terem uma maior projeção financeira em detrimento dos clubes que não têm tantos torcedores, tanta capacidade de financiação. Esse foi um outro elemento. O terceiro grande fator foi o encarecimento da indústria futebolística, por assim dizer. Foi um outro plus que os clubes que têm uma maior capacidade de financeira investiram nas suas forças básicas, foram inteligentes, venderam jogadores com um maior preço, e isso também fez eles deslocarem. Ou seja, a diferença ficou tão grande que, infelizmente, embora o Brasil comporte ter uma grande liga com 12, 13 times disputando o título, como já foi em outras ocasiões, que antes de iniciar nós não tínhamos 2 ou 3 favoritos, 13, 15 times podiam disputar os títulos, e na hora do vamos ver, 8 times brigavam de igual a igual pelo título. Infelizmente, nós vamos ter 2 ou 3, no máximo, brigando nas cabeças para disputar o título. Infelizmente, o Brasil está nesse processo quase irreversível de uma alemanização e espanholização. Perfeitamente. Inclusive, há uma campanha muito grande no Brasil para acabar, inclusive, os estaduais, né? Há muitos jornalistas aí, muitas pessoas influentes aí no meio esportivo que defendem abertamente o fim dos estaduais, né? Ou seja, se acabar os estaduais, aí acaba
todo esse futebol que nós vamos trazendo aqui, através da história desses clubes todos que a gente vem trazendo aqui. Por outro lado, tem uma questão que é contraditória, né? Porque ao mesmo tempo que esses times vão desaparecendo no cenário nacional, mas quando chega na época da eleição da CBF, né, esses estados são os que elegem esses presidentes que ocupam a CBF, né? Por que se dá isso? O time está desaparecendo, mas o voto está lá na urna em favor do candidato à CBF, que assume e que vira as costas, né, para esse voto, para esse Estado, para esse futebol. Por que se dá isso? Por que esses times não ganham uma consciência no sentido de não dar esse voto e eleger cada vez mais presidentes da FIFA que se volta contra os estados no futebol brasileiro, Mascote? Como é que você vê essa questão contraditória entre os clubes que estão desaparecendo e o voto na urna em favor dos presidentes da CBF? Então, pelo onde eu sei, a votação da CBF é composta pelos 20 clubes da Série A, os 20 da Série B, mais as federações regionais de futebol. Mas as federações, se não me engano, têm voto duplo, têm peso duplo. Então, por exemplo, o presidente da Federação Piauiense tem voto 2 e o presidente do Flamengo tem um voto que vale 1. Ou seja, o clube que tem a maior torcida do futebol brasileiro tem um peso inferior ao presidente da Federação de Tocantins, do Amapá, por exemplo, com todo respeito a esses estados, mas realmente não, isso está totalmente contraditório ao que representa a estrutura de forças do futebol brasileiro. E, por essa razão, talvez alguns presidentes da CBF prometem uma compensação financeira, não posso dizer exatamente qual, mas nós ficamos sabendo pelas investigações que o último candidato à presidência da CBF, pelas investigações que foram feitas, prometeu quintuplicar o salário dos presidentes federativos, e isso acarretou que muitos presidentes acabaram votando nesse presidente. Ou seja, esses interesses políticos, financeiros, infelizmente, em muitas ocasiões acabam prevalecendo diante da real importância futebolística. A essência futebolística profunda fica deixada de lado em detrimento desses interesses mesquinhos de A, ou B ou C. Ou seja, as federações estaduais que poderiam começar a criar um movimento para fortalecer os times locais, né, os clubes locais, o futebol local, acaba tendo 2 votos, né, como você explicou, e esses 2 votos vão para a continuidade, né, vão para manter a CBF do jeito que está, e os estados ficando também com a mesma situação, né, ou seja, de pouco adianta essa federação para resolver aí e para mudar o futebol brasileiro na questão desses clubes históricos. É como você está falando, né? Dificilmente vai se reverter isso, porque também o futebol virou uma máquina industrial, né? De potência significativa, né? Hoje, qualquer jogador, qualquer treinador que vai ser contratado, se fala em milhões, né? Não se fala mais em um salário mínimo que seja, né? Não, é tudo milhões, né? Para contratar qualquer jogador hoje é uma fortuna, né? Ou seja, virou realmente um futebol de quem tem dinheiro, um futebol de investidores, né? E quando isso chega nesse pé, né, nessa situação, evidentemente que não adianta a gente pensar aqui de forma sonhadora, né? Ou de forma onde o passado era a realidade hoje é outra, né? Ou seja, nós não temos mais a grande conquista, né, desses estados todos com seu futebol, suas praças lotadas, né? Tudo isso vai ficando para trás e a grande audiência hoje, inclusive desses estados, se volta
para os grandes times brasileiros, né? Haja vista que o Flamengo, se jogar no Piauí, lá no Albertão, certamente esse estádio estará lotado para ver o Flamengo, e não mais para ver o River, o Piauí, ou o Paraíba, como você mostrou aí, esses clubes de tanta história, não é, Mascote? Exatamente. Lamentavelmente, os presidentes das federações, talvez com raras exceções, não promovam futebol local, não investam na infraestrutura, não pavimente o caminho para uma integração regional mais assertiva, não fomente suas marcas regionais, que também seria uma estratégia de marketing muito interessante, relevante. Eles acabam ficando nessa mesquinhez para perpetuar assim o poder, apenas com seus interesses pessoais, econômicos, políticos, de fama. É uma tristeza o que está esse atual cenário futebolístico brasileiro. Por exemplo, o presidente da Federação Paranaense, entre 85 e 2007, que foi o Onalveres Rolim de Moura, ele ficou 22 anos no poder e esteve envolvido em vários escândalos, e desde então, em 2007 até hoje, é o mesmo presidente, o Hélio Pereira Cury. E depois, apenas atualmente, que teve um outro presidente, que é o Hélio Pereira Cury Filho, que é filho do último presidente da Federação Paranaense de Futebol, que nos últimos 40 anos sempre esteve envolvida em escândalo, mais escândalos, e nunca promoveu o resgate das suas principais marcas futebolísticas. E o Paraná não é um estado qualquer, ele tem potencial para competir de igual para igual com Minas Gerais e também, por que não dizer, com o Rio Grande do Sul, pela potência que é Curitiba, uma cidade de igual porte para Porto Alegre, e os grandes clubes de Porto Alegre já são campeões da Copa Libertadores, já são campeões da Intercontinental e também do mundo como internacional, e o futebol do Paraná está estancado. Isso nos traz a consciência do que uma federação negativa traz os seus grandes clubes para baixo e o que uma federação boa traz os seus clubes para o Olimpo do futebol. Realmente fica muito difícil tudo isso, né? Como você bem colocou, a situação não é fácil para mudar praticamente, né, diante dessa máquina que é hoje o futebol fica cada vez muito mais difícil, sem dúvida nenhuma, né? Bom, enfim, isso não faz com que você não continue com sua pesquisa, né? Buscando aí a história do futebol brasileiro através dos seus clubes. E no próximo programa a gente vai para outro estado, né? Nesse momento não sabemos ainda qual, né, Mascote? Mas provavelmente talvez Brasília, enfim, nós vamos andar por aí, através da sua pesquisa. Esse é o De Chapa, através do seu programa História do Futebol Brasileiro, que está chegando mais uma vez aqui no seu final de programa, dessa vez falando aí do trio de ferro piauiense, do futebol do Piauí. Essa pesquisa que é tão intensa do Márcio Forte e que está aqui no canal do De Chapa, e que tem aí, através dos seus parceiros, né, como a editora D3 Educacional, o Futebol e a Geopolítica e a plataforma Multipolar. A gente pede que você aí inscreva no canal, que dê seu like, enfim, faça tudo aquilo que todo mundo pede, né? Rapa esse vídeo, enfim, faça aí tudo o que você puder fazer para que esse canal cresça e possa cada vez mais trazer a história do futebol brasileiro e as novidades e as reflexões e também as opiniões do futebol sobre o futebol brasileiro e o futebol mundial. Esse é o De Chapa. E aqui estamos terminando mais um programa. Tchau, gente. Até o próximo programa. Tchau, Márcio Forte. Tchau, Dodge. Muito prazer em voltar a participar desse programa para abordar essa rotação pelos estados brasileiros, porque é a nossa missão resgatar a essência futebolística clássica e essas grandes
alienações que fizeram do futebol brasileiro o que ele é hoje. Essa potência histórica que necessita ser resgatada, porque o Brasil não é da CBF apenas e o futebol brasileiro não é de Flamengo e Palmeiras apenas. É de todos esses clubes que construíram essa grandeza que deve ser resgatada e perpetuada. É isso aí. Se inscreva no canal, porque aqui nós vamos ver todos os estados e a futebol na sua essência mais profunda. Um forte abraço a todos e voltaremos com mais programas interessantes. É isso aí, gente. Tchau. Até o próximo programa. De Chapa, a história do futebol brasileiro. Tchau, gente. Estamos indo embora. Até o próximo programa. Tchau, gente. Forte abraço.